tema da nossa aula hoje é a unidade cristã. O autor da nossa lição baseou esse tema tomando por base o texto da primeira carta aos Coríntios, com algumas citações de capítulos que ele vai mencionar. Todas as igrejas são formadas por um conjunto de pessoas que estão ligadas ao seu pessoal e, nesse sentido, preservadas quanto à formação humana de cada igreja. Ela é diferente uma da outra. O corpo humano de uma igreja não é igual uma da outra. Cada igreja é formada por pessoas diferentes, de situações diferentes. E nós trazemos para a igreja aquilo que caracteriza a pessoa de cada um de nós. Na igreja de Corinto, essas diferenças humanas eram muito acentuadas. Por isso, haviam sérias dificuldades para adotarem o padrão bíblico. E o apóstolo Paulo percebeu essa realidade da grande diferença de pessoa para pessoa no conjunto da igreja de Corinto. Em Corinto, haviam sérias divergências quanto ao casamento, quanto ao celibato, quanto a adotar, não se casar, oferenda aos ídolos, que era uma circunstância que eles herdaram dos povos vizinhos, e o culto público. Acrescentou a conduta de vários crentes, não era a ideal, o que de certa forma parecia que as práticas do paganismo ainda tinha alguma influência. Lembrando que o paganismo era a predominância ao redor de Israel. Os que se sentiam superiores por causa do seu conhecimento prejudicavam muito o ambiente da igreja, porque essa superioridade intelectual, algumas dessas pessoas se consideravam melhores do que as outras no contexto da igreja, e essa situação estava bem presente na igreja de Corinto. Vamos analisar os principais problemas da igreja em Corinto. E essa análise dos problemas da igreja de Corinto são os problemas que o autor da nossa lição selecionou para a nossa reflexão nesta lição. Primeiro problema: a divisão dentro da igreja, que está no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Infelizmente, era evidente a existência de grupos na igreja, o que em nada era justificado. Paulo chamou de carnais aqueles crentes que viviam como crianças espirituais. A falta de discernimento leva à convivência natural com o mundanismo. A carnalidade cria divisões. O ciúme e as contendas são atitudes carnais mais inferiores do ser humano, e os seus desejos são egoístas. Não podemos perder a nossa visão em Jesus. E essa perda da visão em Jesus estava característica quando
eles se diziam entre si: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. E quando Paulo vai argumentar essa situação para os crentes de Corinto, ele pergunta: Paulo morreu por vocês? Apolo, algum de nós morremos por vocês? Essa divisão da igreja, ou essa formação da igreja em grupos, só enfraquecia a vida da igreja. Esse foi um sério problema que Paulo enfrentou na igreja em Corinto. Infelizmente, essa herança muitas vezes se multiplica na experiência das igrejas do nosso tempo, como também já aconteceu em tempos passados, quando a igreja toma posições dos crentes por grupos que só enfraquece. Lembrando que a igreja é caracterizada, é ensinada como sendo o corpo de Cristo. Por ser corpo, ela tem que ser unidade. E essa unidade é formada por pessoas diferentes, mas unidades, se olharmos para Jesus, isso será possível. O segundo problema que Paulo enfrentou foram as questões de indisciplina. Que está no capítulo 5, versículos de 1 a 13. Paulo toma conhecimento de imoralidades que estavam sendo praticadas no ambiente da igreja. E precisava haver uma reação espiritual que conduzisse novamente a um padrão de santidade na igreja. Infelizmente, essas práticas imorais na vida da igreja de Corinto só estavam enfraquecendo o padrão de santidade que a igreja deveria ter. A medida extrema do desligamento poderia ser adotada se outras maneiras não se tornaram efetivas. Nossa comunidade cristã de nossas igrejas não está livre de enfrentarem problemas como aqueles que afetam a santidade da vida pessoal do crente, com o padrão de santidade da própria igreja. O ideal ensinado pelo próprio Senhor Jesus é que quando um irmão está num erro, qualquer que seja o nome do erro, qualquer que seja a extensão do erro, é tudo fazer para tentar recuperar aquele irmão, de tal maneira que ele possa se recuperar. Mas, como o próprio Jesus ensinou, se o irmão insiste no erro, permanece no erro, não quer mudança na sua vida, infelizmente, ele pode até ser desligado da membresia da igreja, mas não desamparado, não colocado à margem, porque, na verdade, a igreja precisa continuar trabalhando, desejando trabalhar para a sua recuperação. Terceiro problema que Paulo menciona na igreja de Corinto foram as dificuldades na comunhão. Ele narra esse fato no capítulo 11, versículo 17 ao versículo 34. Aqueles crentes não podiam confundir o momento de uma refeição comunitária com o especial momento da celebração da ceia do Senhor. Talvez alguns poucos crentes, até para ter uma refeição satisfatória, precisavam ter esse encontro dos crentes da igreja para uma alimentação em que todos participavam. Mas isso em nada poderia ser confundido com a
celebração da ceia do Senhor. E Paulo ensina que a celebração da ceia do Senhor não era para satisfazer o estômago de ninguém. Na verdade, a celebração da ceia precisava seguir exatamente os ensinamentos de Jesus. Quando Paulo escreveu à igreja em Corinto especificamente sobre esse assunto, nesse capítulo 11, aquilo que eu aprendi do Senhor vos ensinei. Jesus ensinou a celebração da ceia do Senhor exatamente como ele fez com os apóstolos. Após terem participado das celebrações da Páscoa, Jesus reservou um momento particular, especial, para instituir a celebração da ceia do Senhor. E agora, as igrejas em todos os lugares, em todos os momentos, não podiam confundir uma coisa com a outra. Uma refeição comunitária com o momento da celebração da ceia do Senhor. A ceia do Senhor precisava continuar tendo um momento muito especial para a vida dos crentes daquela igreja. O quarto problema que Paulo enfrentou lá na igreja de Corinto, os desvios doutrinários. Havia entre os coríntios pessoas pregando que não há ressurreição dos mortos. Paulo usa este capítulo desta carta para tratar com clareza os ensinos sobre a ressurreição final. E Paulo trabalha isso tomando por base a própria ressurreição de que Jesus Cristo. Se Cristo não houvera ressuscitado, vã seria a nossa fé. Nós não servimos a um Jesus que ficou preso no sepulcro. Ele ressurgiu, ele venceu a morte. Isso significa que no tempo próprio da vontade de Deus haverá também a ressurreição final. E o autor da nossa lição destaca que Paulo usa um capítulo todo, capítulo 13, para falar sobre o dom supremo. No capítulo anterior, ele fala que os crentes poderiam ter diversos dons e poderiam praticá-los para o crescimento da vida espiritual deles, mas principalmente para o serviço a Deus. Mas no capítulo 13, Paulo destaca o dom supremo, e o dom supremo é o amor. E entre as diversas palavras que Paulo menciona para caracterizar o amor que deveria ser praticado em Jesus Cristo, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor espera, o amor suporta. Essas 4 palavras são características básicas, entre outras coisas, daquilo que é o amor de verdade. O amor que deve haver entre as pessoas, entre os crentes, mas também o amor que precisa predominar na vida da igreja. A igreja não é perfeita neste mundo. Certo autor repetiu o que outros já tinham dito, que se quisermos encontrar uma igreja perfeita, temos que ir para a eternidade. Na eternidade, quando estivermos no céu, nós seremos parte da igreja perfeita. Aqui, a nossa igreja, qualquer igreja, não será uma igreja perfeita. Mas, apesar dela não ser perfeita, porque não é composta por homens perfeitos, ela é o ambiente ideal para desenvolvermos nossas atividades espirituais. Na parte de pensar e agir, eu destaquei 2 situações que com elas eu quero finalizar a nossa aula desta ocasião. Primeiro,
Avalie em seu coração se há algum conflito que traz divisão à sua igreja. Eu achei muito interessante quando o autor ressaltou essa frase. Avalie em seu coração se há algum conflito que traz divisão à sua igreja. Às vezes, um conflito fica armazenado, desenvolvido, cultivado no coração de uma pessoa. Pode trazer sérios prejuízos para a vida da igreja. E nós não devemos permitir que isso aconteça na vida e no coração de cada um de nós. Segundo pensamento, para pensar e para agir. A ressurreição de Cristo é o ponto fundamental da fé cristã. Como diz o texto sagrado, se Cristo não houvera ressuscitado, vã seria a nossa fé. Se ele não tivesse vencido a morte, nós estaríamos iguais a qualquer outro grupo religioso que teve seus líderes, mas eles morreram, foram sepultados e lá permaneceram. Mas o nosso Jesus ressuscitou, está vivo, e isso fortalece a vida pessoal como a vida da igreja. Sempre temos o que aprender com a igreja de Corinto, porque as nossas igrejas são formadas por pessoas humanas, sujeitas aos problemas que Corinto enfrentou ou a outros problemas que possamos enfrentar. Estejamos firmes para sermos uma igreja que segue o modelo e os padrões de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a nossa classe e a nossa igreja.